Trabalho de Química, professor Brasílio. Curva de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é uma medida da capacidade que um soluto possui de dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, isso nada mais é do que a capacidade de um soluto, por exemplo, a água, consegue dissolver uma quantidade de sal em determinada temperatura e determinada pressão. Aqui está mostrando o coeficiente de solubilidade do NH4Cl. A temperatura em 20, 40 e 60 e 80 graus. A massa em gramas de 100 gramas de água. Em 20 graus é 37,2, em 40 graus 45,8, em 60 graus 55,2 e em 80 graus 65,6. Agora eu vou falar um pouco do coeficiente de solubilidade da água e sal em soluções saturada, insaturada e supersaturada com corpo de fundo, na temperatura de 0 grau. Solução insaturada apresenta uma quantidade de solvente dissolvido muito menor que sua solubilidade naquela temperatura, ou seja, é a quantidade de solvente que a água consegue dissolver, é menor do que a padrão que ela consegue dissolver, ou seja, não vai deixar corpo de fundo. Solução saturada apresenta uma quantidade de solvente igual à sua solubilidade na temperatura. Ela é igual à sua solubilidade, então não deixa corpo de fundo. Solução saturada com corpo de fundo apresenta uma quantidade de solvente muito maior que sua solubilidade naquela temperatura. Ou seja, ela é muito maior as gramas de sal na água e ela não consegue dissolver e fica o corpo de fundo no fundo do copo ou aonde você colocou a água e o sal. Agora a construção da curva. Conforme mostrado no texto, saturação das soluções, cada substância apresenta um coeficiente de solubilidade, ou seja, uma quantidade máxima que se solubiliza em determinada quantidade de solvente. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sal em 100 gramas de água a 20 graus é de 36 gramas. Já o correto de amônio, NH4Cl, nessa mesma condição é 37,2. Então, isso tudo mostra do coeficiente de solubilidade da água e do amônio em 20 graus em 100 gramas de água, mostra a diferença. Esse coeficiente depende também da temperatura em que o soluto está sendo dissolvido no solvente. A maioria dos solventes não voláteis tem seu coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento de temperatura. Por exemplo, você pega um copo de leite gelado, coloca o açúcar e o chocolate. Aí você mistura, aí você toma e vê que no fundo ficou açúcar e o chocolate ainda. Aí você coloca mais leite, a mesma quantidade de chocolate, a mesma quantidade de açúcar e esquenta. Aí você mistura, e você toma e vê que não sobrou nada do chocolate e do açúcar no fundo. Ou seja, o coeficiente de solubilidade aumentou com o aumento da temperatura. Note que, na maioria dos casos mostrados, o AgNO3, o KNO3 e o NaNO3, as suas curvas de solubilidade são ascendentes, ou seja, a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura. Isso tudo mostra que elas são ascendentes, ou seja, ela aumenta com a elevação de temperatura. Agora eu falo da importância da curva de solubilidade. As curvas de solubilidade são importantes também para indicar se uma dada solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Por exemplo, considere o gráfico abaixo que mostra a curva de solubilidade de uma substância A em 100 gramas de água. Muito obrigado por assistir. Foi produzido por Thaís Oliveira, Jennifer, edição Weiler e Caí.